Olá, caríssimos irmãos, como estão todos? Sejam todos muito bem-vindos ao estudo do nosso Evangelho sequenciado, trazendo por base sempre a doutrina do Cristo Jesus, que vem falar de amor, que vem falar dos esclarecimentos necessários ao nosso engrandecimento como família universal. Dando sequência ao nosso estudo, continuaremos hoje no capítulo 24, Não ponhais a candeia debaixo do alqueire, item 8, 9 e 10. Não procureis os gentios. Em Mateus, capítulo 10, versículos de 5 a 7, está escrito assim: Jesus enviou os seus 12 apóstolos depois de lhes ter dado as seguintes instruções: Não procureis os gentios e não entreis nas cidades dos samaritanos. Ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. E nos lugares onde fordes, pregai, dizendo que o reino dos céus está próximo. Primeiro, meus amigos, vemos aqui que o Cristo já começava a confiar aos seus 12 emissários a mensagem, a oportunidade e a responsabilidade de compartilhar essa mensagem de amor que nós veremos será estendida a todos os povos. Mas o Cristo dá algumas orientações, importante que vejamos. Ele diz aqui que não procureis os gentios. Primeiro, é importante a gente saber que gentio, segundo essa palavra, era todo o povo, ou todos os povos, que naquele momento ainda não tinha recebido o conhecimento do Deus único, do Deus de amor, conforme a visão nova e espalhada pelo Cristo Jesus, começando com seus 12 emissários. E também nós veremos aqui uma recomendação de que ele diz: não entreis nas cidades dos samaritanos. A Samaria orava em um outro templo que não o de Jerusalém. Então, nós veremos inclusive aquela passagem em que o Cristo, estando a um poço e chegando uma mulher para chegando uma mulher para pegar a água, o Cristo pede água a esta senhora. E ela diz: por que fala tu comigo? É justo eu que sou samaritana. Havia um grande preconceito, porque há muito tempo havia essa divisão. Então, os judeus de Jerusalém consideravam os samaritanos como um povo impuro, em que a crença já havia misturado a crenças de outros povos. E o Cristo também dirá que haverá um tempo em que Deus será amado e louvado, não por templos de pedras, mas por verdade e em espírito. Ou seja, aqui o Cristo não está dizendo que os samaritanos eram os errados da época. O Cristo não está dizendo para que se haja um trabalho que seja colocado à força a conversão dos nossos irmãos. Então Kardec começa no item 9, dizendo que em muitas circunstâncias Jesus dá prova de que suas vistas não só se circunscrevem ao povo judeu, mas quando ele vai percebendo que a população ainda não está pronta, ele respeita esse tempo. Ele respeita com que as necessidades que vão surgindo em termos de busca espiritual sejam abertas para que as respostas sejam trazidas. Ou seja, violentar consciências não é a proposta do cristianismo, não é a proposta do Cristo Jesus e também não é a proposta do Espiritismo. Nós veremos que é fundamental que esta abertura seja primeiramente concedida. Então, todas as vezes que nós temos questionamentos como: para que Deus nos criou? Para que nós estamos aqui? Para onde caminhamos? E que as nossas respostas não forem suficientes de responder a esses questionamentos, nós ampliaremos pela nossa própria necessidade a
possibilidade ou as possibilidades de respostas. E aí vem a doutrina dos espíritos falando que as nossas múltiplas existências que são responsáveis pelas provas que atravessamos e que devemos, dentro de nós, desenvolver certos caracteres, certas virtudes, certas oportunidades de trabalho que somente o amor divino é capaz de proporcionar. Então, todas as vezes que ele diz: ide em busca das ovelhas transviadas de Israel, dizia o Cristo para que a mensagem fosse levada primeiramente àquelas pessoas que já tinham consciência de que há um Deus único, de que é necessário amar a Deus, amar ao próximo, amar aos inimigos, e esse trabalho ele tem que ter um processo de aprendizado. Enquanto nós estivermos relutantes em ceder, ou enquanto estivermos ainda muito apegados aos conceitos materialistas da vida, como temos visto ultimamente, em que parecendo que quando as nossas necessidades materiais, de conforto, de felicidade, de mesa farta estiverem supridas, obrigatoriamente estaremos felizes espiritualmente. A pergunta é: será verdade isso? Então, nós veremos que no item 10, que os incrédulos sistemáticos, os zombadores obstinados, os adversários interessados são para eles o que eram os gentios para os apóstolos. E aí continua Kardec, que os espíritas, a exemplo dos apóstolos, procurem primeiramente fazer prosélitos entre os homens de boa vontade. Nós lembramos também que o Cristo faz alusão aos bem-aventurados os homens de boa vontade. Porque, na verdade, nós não procuramos diferenciação. Nós não procuramos ser apenas reconhecidos como os eleitos, os melhores, mas que nós, como a grande família universal, através das chaves oferecidas pela doutrina de amor do Cristo, pela doutrina das múltiplas reencarnações, pelas relembranças, por relembrar os conceitos do Espiritismo, do cristianismo, o Espiritismo traz essa possibilidade de responder a estes questionamentos que nos fazem tão inquietos. Vemos, inclusive, pessoas sofrendo porque são confrontados por provas muito difíceis, por provas muito dolorosas. Vemos jovens, crianças, abandonando o barco da vida por se defrontarem com situações em que encontram-se desesperançadas. E isso leva ao desespero. Mais que tudo, não é meramente por uma questão de fazer convertidos ao Espiritismo, mas ao Espiritismo como filosofia de vida, fica o convite para que todos os homens da humanidade possam saber que o espírito imortal jamais será fulminado por um ato de loucura quando nós fugimos da vida pela porta do suicídio. Que as nossas provas, elas ocorrem antes de serem ações punitivas, como oportunidades de crescermos espiritualmente. Então, deixar os outros em paz, nos dirá Kardec, não é dar mostras de indiferença, mas de boa política, ou seja, de respeito ao tempo de cada um. Esses nossos irmãos chegarão a desenvolver as suas próprias respostas através das percepções das atitudes dos irmãos de caminhada, sejam eles de quaisquer crenças a que pertençam, sejam eles, inclusive, quando fazem esse trabalho de amor ao próximo. Porque, na verdade, também pergunta Kardec no Livro dos Espíritos se o Espiritismo seria o futuro das religiões, né? E, na verdade, nós vemos que o conceito da vida imortal, das múltiplas reencarnações,
É o conceito a que todas as demais religiões chegarão por simplesmente perceberem que as equações não fecham, não finalizam quando nós olhamos as questões da vida sem esta forma de interpretação. Dirá ainda Kardec que chegará a vez deles, destes nossos irmãos, quando estiverem dominados pela opinião geral e ouvirem a mesma coisa incessantemente repetida à sua volta. Aí julgarão que aceitam a ideia voluntariamente, por impulso próprio e não por pressão de outrem. A própria reencarnação nos mostra que temos muitos irmãos que tiveram oportunidades muito dolorosas no convívio com outras religiões. Pensemos nós nos tempos da Inquisição, nos sofrimentos dos nossos irmãos judeus, ciganos, muçulmanos e tantos outros, destas lições tão amargas, né, de desamor, e muitos trazem ainda na alma esta dor gigante que, ao se aproximar do cristianismo que foi mal interpretado, que foi mal entendido e chegou a ações tão nefastas e radicais, fanáticas, estas manchas ainda ecoam na alma destes nossos irmãos. Então, quando nós todos, que já conhecemos a verdade das reencarnações sucessivas, estivermos vivendo segundo os preceitos pregados pelo Cristo, e não conforme os homens interpretaram, em que os exemplos de fraternidade nos farão convergir para o mesmo ponto, nós veremos a naturalidade com que estes conceitos serão aceitos em todos os tempos e em todos os lugares. Não necessariamente precisaremos ser espíritas, mas, sobretudo, nós seremos gratos a Deus por entender que há justiça, que há amor e que há oportunidade de retomar as nossas caminhadas no ponto exato em que nós as deixamos. É uma busca sequenciada, baseada sobretudo nas oportunidades a todos nós, e que esta justiça, que é sobretudo amor, haverá sempre de nos apontar a direção de fazer convergir as nossas atitudes numa ampla família universal. Então, não ponhais a candeia debaixo do alqueire, vai dizer exatamente do conhecimento que faz a convergência, que faz a união, que traz todos a um ponto de comunhão, no sentido de que todos vão ter as mesmas opiniões por sua própria maneira de interpretar, e não por força, por pressão ou por obrigatoriedade. Então, mais uma vez, nós vemos aqui que o Cristo, já sabendo do tempo necessário a cada um de nós, respeitando o nosso livre-arbítrio, nos convida a fazer parte desta história, desenvolvendo em nós o amor, desenvolvendo a tolerância e desenvolvendo também o trabalho de espalhar a luz aonde nós estivermos. Este é o estudo muito breve que deixamos do item 9, 8, 9 e 10. Não procureis os gentios, e daremos sequência na próxima segunda-feira no estudo do capítulo 24, Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Muita paz a todos, fiquemos em todos sob a proteção do Mestre Jesus. Um forte abraço.